Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje, finalmente seguindo com o vídeo de Black Clover aqui no canal, eu resolvi comentar sobre um assunto muito interessante que eu nem mesmo havia pensado até me perguntarem sobre. Asta com o poder de paladino. Isso seria possível? O Asta poderia se tornar um paladino em Black Clover? A gente vai falar sobre isso e muito mais nesse vídeo de hoje. Como sempre, então, eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também espero muito que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como vocês sabem, recentemente foi apresentado pra gente os conceitos dos paladinos, os poderes dos paladinos, e pouco depois já foi apresentado o Zetten, e por esse motivo, como o Asta já sabia sobre que ele já estava treinando pra aprender sobre o Zetten, o nosso foco principal se tornou esse, falar sobre esse novo poder e falar como o Asta poderia evoluir com ele. Então a gente apenas pensou no Ki, no Zetten, no Ki avançado e como o Asta se tornaria mais forte. Nem mesmo passou pela minha cabeça comentar com vocês sobre o que poderia acontecer se o Asta tentasse ou fosse obrigado a obter o poder de paladino pelo Lucius. Isso seria possível? Um garoto que nasceu sem mana poderia ter esse poder? Então vamos lá. Como vocês sabem, os paladinos são magos que lutam ao lado do Lucius e que receberam poderes demoníacos através dele. Ele purificou esses poderes e entregou a alguns magos que se tornaram os magos perfeitos de acordo com ele. Os mais poderosos, os mais rápidos, os que possuem um maior poder mágico, eles são os paladinos que lutam ao lado dele, que se diz ser o melhor rei mago, o maior rei mago de todos os tempos, o rei mago supremo. E a gente também viu que ele desde o início não tentou transformar o Asta com a magia da mente e também não tentou torná-lo um paladino, não deu um novo poder demoníaco para aquele garoto. O Asta poderia então obter este poder ou não? Então, como a gente sabe, o Lucius ele jamais daria esse poder para o Asta, pois aparentemente ele quer transformar os mais poderosos antes de mudar completamente o mundo de Black Clover. Ele quer mudar todo mundo para ele alcançar o que ele chama de verdadeira paz, e dessa forma, um garoto sem poder mágico dificilmente chamaria sua atenção. Então, inicialmente, mesmo que o Asta não fosse aquele único que poderia o impedir, lutar contra ele utilizando a antimagia e acabar com seus planos, mesmo que o Asta apenas fosse alguém que ele conhecesse ao acaso, dificilmente ele escolheria o garoto para ser um dos seus paladinos, para ser um dos magos que ele utilizaria para alcançar a sua paz. Então, seguindo o roteiro de Black Clover ou essa variação, dificilmente ele seria convidado a isso. Mas capacidade para isso, o Asta realmente tem? Existem dois pontos principais que a gente deve abordar para falar sobre isso, sobre os poderes de paladino e como o Asta poderia ou não obter esse poder. Primeiro, o poder demoníaco. Até o momento, todos que se tornaram paladinos, eles não possuem contrato com um demônio. Eles não possuem o poder de um demônio vindo de um acordo, assim como o Knight possui e como o Asta possui também um contrato de amizade com o Lieb. Então, nenhum deles realmente se tornou paladino já possuindo esse poder. A gente viu que até o momento mesmo, os irmãos Ograts também não apareceram novamente e não estão transformados em paladinos, pelo menos até onde a gente sabe. Então vem essa questão inicialmente. O Asta, ele possui o contrato com o Lieb, assim como o Knight, ele possui também um contrato, no caso dele, um contrato com 4 demônios. E então, dessa forma, isso poderia talvez ser um empecilho? Eu acredito pessoalmente que não, pois aparentemente, o Lucius, antes de tudo, ele tinha um contrato demoníaco também. Aparentemente, ele tinha um contrato com a magia do tempo, o Beelzebub. E então, dessa forma, ele também possui o poder paladino, afinal, ele é aquele que purifica esses poderes. Ele pode não estar aparentando esse poder, a transformação completa dos paladinos, porém a gente sabe que é ele quem cria a purificação desse poder e por isso ele se diz o maior usuário de poder demoníacos. Então, se os paladinos já são poderosos e possuem o poder de paladino, ele com certeza também possui esse poder e possui um poder muito maior, e isso possuindo poderes demoníacos também. Então, se ele pôde transformar um dos demônios de ranking superior, purificar esse poder, então aparentemente ele também conseguiria fazer com os poderes de Lieb ou com os 4 demônios de nível médio que o Knight possui contrato. Dessa forma, utilizando a magia de mente e também utilizando os poderes que ele possui, ele aparentemente sim poderia sim também purificar aqueles demônios e dessa forma os transformar em paladinos, se estivermos falando principalmente dos poderes demoníacos que eles já possuem. Afinal, esse seria o empecilho inicial para que isso acontecesse, mas aparentemente ele sim poderia transformá-lo. Afinal, ele transformou e purificou o poder, por exemplo, do demônio da magia espacial, que é o poder que a irmã Lily vem usando no mangá atualmente. Então ele também conseguiria fazer com outros demônios facilmente, já que ele fez com os demônios que lideram o submundo. Agora a segunda questão, e talvez a principal desse vídeo de hoje, o Asta, ele não possui nenhum poder mágico. Ele poderia então se tornar um paladino mesmo não tendo nenhuma mana, nenhuma quantidade de mana, ele realmente poderia alcançar esse poder? E eu acredito pessoalmente que a resposta para isso também seja sim. Afinal, o Asta, ele não possui a sua própria mana, ele não emana mana e não produz mana, dessa forma ele não tem o seu próprio poder mágico. Mas a irmã Lily, por exemplo, ela possui o poder mágico da água, mas desde
Desde o momento em que a gente viu ela se tornando paladina, sendo transformada pelo Lucius, jamais a vimos usando esse poder. Ela não mais utilizava o poder da água, mas sim utilizava a magia espacial. Ela utilizava os poderes dos demônios purificados e o poder que Lucius deu a ela, que era o demônio da magia espacial. E então, com tudo isso, a gente também pode acreditar que alguém que não tenha mana nenhuma poderia sim receber a mana demoníaca. Afinal, membros da Tríade, eles não tinham a mana purificada, mas eles já utilizavam a mana dos demônios. E agora essa mana está purificada para não mais ser um poder demoníaco, mas vai um pouco além. Afinal, a gente sabe que o Lucius, ele deseja que não existam mais conflitos por causa de poder mágico. E então, assim, a gente consegue imaginar que ele consiga remover ou até mesmo dar poder mágico para um mago. E isso poderia acontecer também com alguém que nasceu sem nenhum poder mágico, sem nenhuma magia, o que incluiria o Asta também. Dessa forma, o garoto da antimagia poderia sim se tornar um paladino. É nisso que eu acredito, de acordo com os conhecimentos que eu consegui adquirir nesses últimos capítulos do mangá de Black Clover lendo aqui com vocês. Então, o Asta, ele poderia se tornar um paladino. Não é algo que o Lucius aparentemente deseja fazer, afinal o que ele deseja é destruir o Asta, mas se ele desejasse, aparentemente isso poderia sim acontecer. Mas até onde a gente sabe, o Asta, ele não pode se tornar um paladino de jeito nenhum, porque a única pessoa que consegue transformar o mago em paladino é o Lucius, que é adversário do Asta, então não teria motivo nenhum pra ele dar mais poder pro garoto da anti-magia, mesmo que ele acreditasse que poderia o controlar. Afinal, ele teme que a magia da mente possa ser acabada, destruída por causa da anti-magia. Então ele daria poder pro Asta, o Asta ficaria muito mais forte e assumiria o seu próprio controle. Então ele basicamente estaria fornecendo poder pra um inimigo. Então ele não faria isso, e até onde a gente sabe, não tem como se tornar um paladino sem a interferência do Lucius, sem os poderes do Lucius. Além disso, tem um outro pequeno ponto. Como eu disse, o Lucius, ele poderia sim purificar os poderes mágicos de um demônio. Mas vale lembrar que mesmo o Asta tendo contrato com o Lieb não tem poder mágico. Eles geraram a anti-magia, um poder completamente novo naquele mundo. Então não sabemos se esse poder poderia ser purificado. Acontece que então, dessa forma, a gente não sabe se o Lucius, ele transformaria o Asta, mesmo que ele quisesse, ou se o Asta pode treinar ao lado do Lieb, para além do Zeten tentar purificar o poder demoníaco. Mas como a gente viu, o Lucius aparentemente, quando fala que tá purificando esse poder, ele tá falando da mana. E o Asta e o Lieb, nenhum dos dois tem mana. Eles não têm esse poder mágico. A anti-magia funciona de uma forma completamente inovadora. Afinal, eles conseguem emanar aquele poder, Asta e Lieb conseguem fazer isso juntos, porém, a gente não sabe exatamente qual energia eles estão utilizando para isso, pois o Lieb até agora não tem energia mágica também, senão ele poderia ser pressentido, o que não acontece. Então, sim, pode ser que o autor de Black Clover venha mostrar pra gente uma nova energia mágica, um novo poder mágico que nasceu com Asta e com Lieb, e aí esse poder mágico possa gerar uma nova transformação semelhante ao dos paladinos, ou a anti-magia deixará de ser o foco principal e tanto Asta quanto Lieb vão lutar utilizando os poderes do Zeten, aprendendo novas técnicas. Mas no fim, eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso, o que vocês acham que o Asta e o Lieb vão fazer a partir de agora, e se vocês gostariam de ver o Asta como paladino no anime. Será que isso seria legal de ver? Comentem aí embaixo o que vocês acham, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!